O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, e então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a memória de Santo Tomás de Aquino. E para homenagear Santo Tomás, vamos deixar que ele faça a homilia. Vejam, eu, como vocês acabaram de ouvir a liturgia da palavra, eu também li os textos da liturgia da palavra de hoje. E o que é que a gente nota quando lê os textos de hoje? É que a palavra vontade se repete em todos os lugares. Na primeira leitura, nós ouvimos a carta aos Hebreus, né? Que para Santo Tomás de Aquino é uma carta que foi escrita por São Paulo. Os historiadores, os estudiosos hoje debatem nesse assunto, mas não vamos entrar nisso. Na carta aos Hebreus, então, São Paulo nos diz que o Antigo Testamento não conseguia purificar dos nossos pecados, porque as pessoas ofereciam sempre os mesmos sacrifícios, repete, e o sangue de touros não é capaz de fazer nada disso. E então veio o Filho de Deus, entrou nesse mundo: fizesse para mim um corpo. E eu disse: eis que venho fazer a vossa vontade. Jesus então oferece seu sangue na cruz: eis que venho fazer a vossa vontade. E é isso que conseguiu nos santificar, né? É graças a essa vontade, conclui a carta, que fomos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. A carta aos Hebreus nos diz claramente: foi pela vontade de Cristo que nós somos santificados. Salmo. Bom, o Salmo, já que a carta aos Hebreus citou o Salmo, o próprio Salmo é colocado na liturgia. E então, nós recitamos o Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Está lá, a mesma coisa, a mesma ideia martelante. Aí, nós chegamos ao Evangelho, né? E quando chegamos no Evangelho, nós vemos que Jesus identifica que a maior qualidade de Nossa Senhora, ou daqueles que são seus irmãos, ou de todos nós, é aquele que faz a vontade de Deus. Primeira leitura, vontade, que nos santifica. Segunda leitura, Salmo, vontade, eis que vem fazer a vossa vontade. Evangelho, vontade, tudo isso. Todo mundo entendeu, beleza? Até que você lê Tomás de Aquino e você vê que você não entendeu nada. Por quê? Porque São Tomás de Aquino é um grande doutor. E um doutor é aquele que contempla em Deus, misticamente, as coisas. Então ele penetra nas coisas de uma forma que nós poderíamos
penetrar, não é que seja impossível, não é? Mas como Ele é santo e contempla as coisas em Deus, para Ele é tudo muito mais fácil, automático, e a gente vê a genialidade que Ele muda completamente a nossa visão de tudo. No comentário dele da carta aos Hebreus, ele diz: porque é que os sacrifícios do Antigo Testamento não eram agradáveis a Deus, não eram suficientes para nos santificar. Você leu a leitura como eu li também. Por quê? Porque foi Jesus que veio receber um corpo para derramar o sangue dele e fazer a vontade de Deus. Beleza? Não é isso? Sim, é isso. Mas mergulha nisso. Está muito raso. Por que é que o Antigo Testamento não nos santificava? Tomás de Aquino. Porque não havia a caridade. A perfeição da caridade. A caridade é a realização da lei do Novo Testamento. O amor. Quando Jesus entra no mundo, Ele traz consigo a caridade, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele traz num coração humano, Ele traz na alma humana de Cristo, a caridade entra nesse mundo. Por isso, a nova lei é perfeita e a antiga é somente uma sombra. Santo Tomás nos recorda que a nova lei é perfeita porque é a lei da caridade. A vontade aqui que martela nesses textos, a vontade que se repete, é a vontade humana que foi elevada pela graça para querer como Deus quer. E o que Deus quer? Como é a vontade de Deus? A vontade de Deus é caridade ardente, é amor. Amor por Deus e amor por nós. Então, por que os antigos sacrifícios não eram capazes de nos salvar? Porque aqueles sacerdotes que ofereciam o sacrifício no Antigo Testamento não tinham necessariamente aquela caridade com a qual eles deveriam oferecer aqueles sacrifícios. Não é através da oblação de sangue, derramamento de sangue de touros. Não é isso que agrada a Deus. O que é agradar, recorda Santo Tomás? Eu agrado uma pessoa quando eu faço a vontade dela. Eu vou fazer um agrado para você, ou seja, é algo que você quer. O que é desagradável? É quando você faz o contrário da minha vontade. Olha, você está sendo muito desagradável. Você está contrariando minha vontade. Você faz a vontade de Deus quando você ama. Quando a sua pequena vontade humana não está mais presa às coisas carnais, materiais. Não é uma questão de coisas desse mundo, porque bodes e touros não amam. Bodes e touros não têm no coração a caridade. Mas Cristo, ao entrar nesse mundo, traz a caridade. Por isso a nova lei, em contato com Cristo, como o ferro entra em contato com o fogo, nós podemos ser inflamados por essa caridade e podemos começar a participar da natureza divina. Podemos começar a fazer parte desse comportamento divino de amor,
de amor soberano, de amor sobrenatural, de amor inigualável. Ele nos eleva, Ele nos carrega consigo, Ele nos capacita daquilo que somos incapazes. Sem Cristo, estaríamos no Antigo Testamento, estaríamos nós fazendo nossos esforços para tentar oferecer alguma coisa a Deus. Naquele ritual repetitivo, eu diria até obsessivo. O ritual obsessivo de quem sabe que não fez o suficiente. Eu vou lá, ofereço o sacrifício, lavei minhas mãos. Não, mas ainda estão sujas, então deixa eu lavar de novo. Deixa eu lavar de novo, deixa eu lavar de novo, deixa eu ser obsessivo na repetição constante e contínua, constante e contínua. Quantas pessoas são levadas por esse tipo de adoecimento obsessivo, onde a pessoa vai se confessar, a confissão foi válida, houve arrependimento, houve propósito, o sacerdote pronunciou a absolvição, mas a pessoa sente que não foi perdoada. E ela precisa repetir aquilo obsessivamente. Cada confissão quer trazer de novo a coisa. Veja, atenção, abre parênteses. Eu não estou reprimindo e recriminando e nem falando mal daquelas pessoas que, já que não têm um pecado mortal para confessar, querem trazer um pecado já perdoado. Elas sabem que já foram perdoadas, mas traz o pecado do passado simplesmente para completar a matéria da confissão. Isso é normal, tranquilo. Vocês estão entendendo? Você vai confessar por devoção, você não tem um pecado grave para apresentar. Mas já que você quer receber a absolvição por devoção, é uma confissão devocional, você vai lá e apresenta um pecado do passado. Tudo jóia, beleza. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que não se sente perdoada. Aquela pessoa que o tempo todo, obsessivamente, precisa repetir, obsessivamente. De forma doentia. É parecido com aquilo que a carta aos Hebreus nos coloca. E São Tomás de Aquino comenta e diz: por que eles repetiam? Porque viam que eles não ofereciam o suficiente, não era nunca o suficiente, não era nunca suficiente, não era nunca suficiente. Mas por quê? Porque essa nossa insuficiência só seria completada, essa nossa insuficiência só seria aperfeiçoada pela caridade de Cristo. O que nós somos capazes de oferecer é sangue de bodes e touros, mas o Cristo oferece o seu sangue, ou seja, nosso pobre amor oferecido a Deus não é suficiente para nos santificar, mas a caridade de Cristo, o amor de Cristo, cobre uma multidão de pecados. É suficiente, é mais do que suficiente, é superabundante. E então não precisamos mais contar com nossas próprias forças, com nossos sacrifícios pessoais. Não, nossos sacrifícios são simplesmente para nós acolhermos o sacrifício de Cristo. Eu, quando me ofereço em sacrifício, faço isso para me unir a Ele, para que a caridade dEle haja em meu coração, para que seja Ele a amar em mim. Um cristão católico, quando faz um sacrifício, está pedindo a Cristo: Senhor, eis aqui, meu óbolo, minha pequena moedinha, completa com o teu amor, esse meu pequeno sacrifício.
completa com a tua caridade superabundante meu pequeno gesto. Eis aí, porque o Novo Testamento é perfeito. E então, quando Jesus olha para Nossa Senhora no Evangelho de hoje, ele enxerga. Porque a Virgem Maria é grande. Ela não é grande porque gerou na carne o Filho de Deus. Ela é grande porque a mesma caridade encendida que está no coração de Cristo está no coração dela. Perfeita união. Eis aí. Ela que tem a caridade no coração. Eis aí a minha mãe.